Queridos irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, nessa semana gostaria de postar uma palavra sobre a importância, das importâncias de invocar o nome do Senhor. Está no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, que diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe o chamou o seu nome de Jabes, dizendo: Porquanto com dores dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos aplicares, e a tua mão for comigo, e fizer que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Queridos irmãos, esse versículo fala a história dessa pessoa chamada Jabes na Bíblia. Já logo desde o princípio, quando começa a falar o versículo 9, a sua mãe começa a expressar que quando ela deu a luz a ele, ela deu a luz a ele com muitas dores, ou seja, ela sofreu muito ao dar a luz a ele. Isso me chama a atenção, porque muitas das vezes nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos, porque isso pode afetar o nosso lado psicológico. Por que eu estou falando isso? Porque Jabes, assim como está registrado na Bíblia que a sua mãe falou que teve eles com dores, ou seja, que deu sofrimento para ela no parto, se ele levasse isso para o lado psicológico, ele ia ter um lado negativo na vida. Ele poderia pensar que, nossa, eu dei muito trabalho para minha mãe. Quando a minha mãe estava em gestação, eu dei muito trabalho para ela. Ele podia levar psicologicamente, isso poderia afetar a sua vida. Mas o que me chama a atenção, e eu quero que chame a sua atenção também, que muitas das vezes alguém pode falar de algumas coisas que você tem feito, que causou dores ou sofrimento para alguém. Você pode pegar isso e levar para o psicológico, e isso pode ficar martirizando a sua vida. Mas você pode fazer diferente disso, não levar para o psicológico e fazer igualmente Jabes. O que Jabes fez? Aqui, o versículo que eu li, que diz que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Que poderia ser o contrário. Jabes poderia ser amaldiçoado ao invés dos seus irmãos, porque se ele deu problema para sua mãe, se ele gerou para sua mãe grandes dores, aflição, esse versículo não poderia ser diferente. Poderia ser: Jabes não foi mais ilustre do que seus irmãos. Mas o versículo que eu li, o versículo 9, já começa dizendo: Porquanto Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos, ou foi melhor do que seus irmãos. Aí agora eu entro no versículo 10. Por quê? Porque Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos, pela atitude que ele tomou. E qual foi a atitude que Jabes tomou? Que é a atitude que você, que nós devemos fazer a cada dia. Não importa o que causamos ontem, ou não importa aquilo que fizemos sem querer, magoamos alguém, ou trouxemos aflição, ou momentos de sofrimento para outra pessoa, ou pode até ser que ainda hoje, você que está ouvindo essa palavra, talvez você está sendo motivo de trazer sofrimento para outras pessoas. Mas o que eu quero dizer com você nessa palavra, nesse momento, onde eu sei qual é a hora que você vai estar ouvindo, é que você pode mudar essa situação, igualmente Jabes mudou. Como Jabes mudou? Ele sabia que ele deu sofrimento para sua mãe, mas ele tomou uma atitude. A atitude é essa que fez ele melhor do que os seus irmãos, que não deu nenhum sofrimento para sua mãe. Ele fez uma oração, ou seja, ele invocou o nome do Senhor. Olha só que interessante as palavras que ele fala. Ele diz assim, Porquanto invocou o nome do Deus de Israel. O importante é isso. É invocar o nome do nosso Deus. O nosso Deus, ele é sobre todas as coisas. E aí ele começa a falar. Ele pede 4 coisas. Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu tudo que ele pediu. Então, meu querido, você pode mudar a sua situação, desde que você
faça igualmente Jabes, invoque o nome do Senhor. Uma das primeiras coisas que Jabes falou na sua oração, ou quando ele invocou o nome do Senhor, pedindo para Deus o abençoar. Não importa se você foi amaldiçoado por alguém, o que importa é que você não deixa levar isso para o seu lado psicológico, ficar se alimentando daquilo que alguém falou de você, daquilo que falou que você não prestou, ou que alguém pode estar ainda falando até o dia de hoje, você não presta para nada. Você não deixar isso levar para o seu lado psicológico e fazer igualmente Jabes, pedir para Deus te abençoar. Uma das primeiras coisas que ele pede em sua invocação, em sua oração a Deus, é pedir para que Deus o abençoaste. A segunda coisa que Jabes pede na sua súplica a Deus é pedir ajuda no seu trabalho. Ora, meus irmãos, quem é que não precisa? Quem é que não tem dificuldade no trabalho? E Jabes, ele pediu para que Deus ajudasse ele no seu trabalho. E Deus o ajudou. E a terceira coisa que Jabes pede em sua oração é que Deus fosse com ele em tudo que ele fizesse, que Deus fosse com ele. Então, meu querido, e ainda fala a quarta coisa que ele pede em sua oração, ele pede para que Deus o livre das dificuldades, e as dificuldades que ele possa ter e dores que ele possa ter. Por que ele pede para a última palavra que ele pede para Deus livrar ele das dificuldades e das dores? Porque eu quero entender que nessa última súplica, ele falou 4 coisas para Deus na sua oração, mas a última, ele falou para que Deus pudesse livrar ele das dificuldades e das dores. Por que ele fala isso? Porque ele estava sendo alimentado daquilo que sua mãe falou. Sua mãe falou que ela teve Jabes, o seu filho, com muita dificuldade e com dores. Então o que acontece? Ele não queria passar por aquilo que a sua mãe passou, por dificuldades e por dores. E aí, por que ele pediu isso? Porque ele sabia que Deus era o centro de tudo, e Deus sempre vai ser, meu querido. Deus sempre vai ser o centro de tudo nessa vida. Vivemos um mundo cheio de dificuldades, cheio de dores, pessoas que gostam de maldizer, tem tanto tipo de pessoa. Mas Jabes, ele foi ilustre, ele foi melhor do que os seus irmãos, porque ele invocou o nome do Senhor, ele orou ao Senhor. Tudo aquilo que ele estava sendo alimentado, de coisas que falaram, de coisas que passaram para ele entregou no altar do Senhor, ele entregou a Deus. Ele cria que Deus podia reverter a situação. Meu querido, não importa qual foi o tipo de maldição que jogaram contra você, não importa o que estão falando de você, que você não presta, não importa que você fez coisas que não agradou a sua família ou a Deus, não importa nada disso. Tudo isso foi ontem, tudo isso foi passado. O que importa é a atitude que você vai tomar a partir dessa palavra neste momento. É mudar essa situação. Não ficar se alimentando, eu não presto mesmo, eu não sirvo para nada. Não é ficar se alimentando dessas coisas, porque se você ficar se alimentando dessas coisas, sabe o que vai acontecer com você, meu querido? Você nunca vai progredir. O que você tem que fazer é fazer igualmente Jabes. Se você é evangélico, você já tem o costume de orar. Mas se você não é evangélico, talvez você faz ali as suas preces a Deus uma vez, de vez em quando, mas que você possa tomar a atitude que Jabes, esse homem, tomou, invocar o nome de Deus. O nosso Deus é o Deus de todos, ele ouve todas as orações, todas as súplicas, desde que seja feita com sinceridade, com fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então você, na sua crença, meu querido, dobre os joelhos na sua casa e ore, faça a sua prece a Deus e lança aos pés do Senhor tudo aquilo que lançaram sobre você, todo tipo de sorte de maldição, todo tipo de coisas que não agrada, que deixou você para baixo, que deixou você com depressão, angustiado, triste. Põe no altar do Senhor, entrega para Deus igualmente Jabes. Se você fazer isso, você também
vai estar no rol da história que você foi uma pessoa abençoada. E Jabes, ele entrou uma das pessoas registradas na Bíblia porque ele fez a diferença. Que diferença? Ele fez a diferença dele com os seus irmãos. A Bíblia falou que ele foi mais ilustre, ou em outras palavras, foi melhor do que os seus irmãos. Aí eu afirmo, por quê? Que ele foi melhor do que os seus irmãos? Porque ele invocou o nome do Senhor. Ele tinha dificuldades? Tinha. Ele sabia que ele deu dificuldade para sua mãe quando ela o teve? Ele sabia, sim. Ele também ouviu falar de sua mãe que ele deu muito trabalho para ela? Sim, ele sabia de tudo isso. Isso estava na sua mente, tanto é que ele pediu que Deus o abençoasse, que o Deus livrasse ele de qualquer tipo de dor, de sofrimento, porque ele sabia que a sua mãe sofreu. Ele sabia de tudo isso, mas ele tomou uma atitude. Atitude essa que fez ele melhor do que os seus irmãos. Ele clamou o nome do Senhor e Deus modificou. E Deus mudou a história de Jabes porque ele invocou o nome do Senhor. Quer que Deus mude também a sua história? Quer que a sua história seja lembrada como uma pessoa que reverteu aquilo que era para ser amaldiçoado, se tornou em bênção? Faça igualmente Jabes. Na sua oração, na sua prece a Deus, fala para Deus tudo o que lançaram para você, ou tudo que você pensa a respeito de você, todos os lados negativos da sua vida. Entregue para Deus e peça para Deus com sabedoria: Senhor, me abençoa. Senhor, me livra das coisas ruins dessa vida. Peça, entrega no altar do Senhor, e Deus vai ouvir a sua oração. E você lá na frente, alguém vai falar: fulano, ciclano foi melhor do que fulano e Beltrano, porque você fez e vai fazer a diferença. Então que essa palavra para você nessa semana é essa: não importa o que está acontecendo hoje com você, não importa o que lançaram de maldição sobre a sua vida, o que importa é você fazer a diferença. Não deixar isso levar para o seu lado psicológico, porque senão você vai sofrer o resto da sua vida. Mas muda essa situação. Faça igualmente Jabes. Dobre os seus joelhos, invoca o nome do Senhor e Deus vai reverter tudo em bênçãos na sua vida. Deus abençoe, tenha uma ótima semana. Compartilhe essa palavra. Alguém pode estar precisando de uma palavra desta, então compartilhe para que essa palavra possa ir mais longe. Entra no meu canal, se inscreve, Jeremias1967, Jeremias com J e Jere com J. Deus abençoe e tenha uma ótima semana no nome do Senhor.